Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vindo você também, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento aqui ao módulo de WordWriter, nossa terceira aula. Nós vamos trabalhar agora com conceitos relacionados ao ato de digitar. Nós vamos digitar dados neles, no Word e no Writer, e vamos, claro, trazer com isso alguns conceitos que são necessários para você responder prova, para você não cair em nenhuma armadilha das provas que virão por aí, ok? Então vamos tirar nossa tela aqui, tirar nosso background, cadê? Tira o background aqui, sair, ok. Tirei o background. Vamos voltar para cá, vou voltar a tirar a minha imagem pequena. Um detalhe, lembrando sempre, material didático gratuito disponível lá no www.evplayer.com.br, tá aqui, né, o evplayer.com.br. Eu explico direitinho sobre isso na primeira aula. Se você está assistindo essa aula, essa é a terceira aula do módulo grátis de Word e Writer. Terceira aula. Note que existem outras duas aulas anteriores. Na primeira eu explico exatamente como você pega esse material tudinho e tal. Vamos lá. Bom, a gente já sabe que o Word e o Writer se apresentam para a gente como uma tela em branco, em que a gente pode inserir, na maioria das vezes, dados textuais. A gente pode inserir texto, ok? Claro que não somente isso. Então eu vou começar a brincar aqui com o Writer. Eu vou colocar aqui só aumentar o tamanho da fonte para a gente poder ver melhor. Mas eu vou começar com o Writer, trabalhar com vocês fluxo do texto, certo? Precisamos entender o básico sobre fluxo do texto, certo? Ora, você vai digitando o texto, note bem, isso é um pouco teórico, certo? Ah, mas eu comecei a usar o Word, comecei a usar o Writer, eu não precisei aprender isso. Claro que você não precisou usar isso. Isso é teórico, isso é importante para você ouvir alguns conceitos, entender alguns conceitos. Então, é tudo conceitual mesmo. Eu vou começar a digitar algo aqui, né? Perdão. Vamos lá. Estou testando os principais recursos do processador de textos LibreOffice Writer. É impressionante como ele funciona bem. João, tu vai ficar narrando o que está digitando? É meu vício, né? É meu vício. Então, ponto novamente. E aí, esta é a terceira frase deste parágrafo, ok? Precisamos parar para definir três coisas, certo? Precisamos parar para definir o que é uma palavra, o que é uma frase e o que é um parágrafo, ok? Precisamos definir exatamente isso. Por quê? Porque isso é muito importante para a prova, tá? Em primeiro lugar, o que é uma palavra? Bom, uma palavra é todo o conjunto de caracteres que termina no espaço ou numa pontuação. Então, recursos é uma palavra. Ela está entre dois espaços, certo? Testando é uma palavra. Ela está entre dois espaços. Precisava realmente definir o que é uma palavra? Precisava, certo? O que é uma frase? Uma frase ou sentença, certo? É um conjunto de caracteres que termina numa pontuação finalizadora. Então, ó, isso aqui é uma frase. Nós temos uma segunda frase, certo? E nós temos uma terceira frase. Portanto, o que é uma frase? Uma frase é um bloco de texto, ok? Vamos entender isso. É um bloco de texto que termina num ponto, numa exclamação ou numa interrogação, ok? Se termina numa dessas três pontuações, é uma frase. Existem problemas com relação ao entendimento da reticência. Porque, oficialmente, para a língua portuguesa, a reticência não é final de frase. E o Word e o Writer, eles entendem que a reticência verdadeira não é final de frase. Mas como é que a gente escreve uma reticência? Normalmente, a gente escreve ponto, ponto, ponto. Então, a gente usa 3 pontos desses aqui. Ora, na hora que você digita um ponto, como esse que colocou aqui, você já indicou um final de frase. Então, se você coloca ponto, 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 isso aqui já é o final de frase. Isso depende muito de como está configurado o seu
o seu programa. Eu vou mostrar isso mais adiante. Por que eu não mostro logo agora, né? Porque eu acho que é perder tempo. Mas o que importa é, com certeza absoluta, acredito que o elaborador não vai gerar nenhum tipo de polêmica, embora ele goste de vez em quando de gerar. Mas isso aqui é fim de frase. Esses 3 caracteres identificam ou indicam o fim de frase, ok? Por que eu preciso saber quando é que uma frase termina? Porque quando você olha para um texto, você precisa saber quantas frases ele tem para certas perguntas. Certas perguntas vão isso, se eu der um clique aqui, selecionar tal frase, que vai de tal canto até tal canto, você que está aí, precisa saber exatamente onde é que termina uma frase. Então, você já sabe onde é que termina uma frase, num ponto, numa exclamação ou numa interrogação. Certo? Então, nós temos aqui 3 frases. Uma que termina aqui. Então, tudo isso que eu marquei aqui é uma frase. Isso que eu vou marcar de azul, começa aqui, termina aqui, é outra frase. E isso que eu vou marcar de rosa, começa aqui, termina aqui, é uma terceira frase. Eu tenho 3 frases nesse texto. Ok? O que é um parágrafo? Um parágrafo, João, a definição na língua portuguesa é que um parágrafo é um bloco de texto que apresenta uma ideia única e indivisível. No Word e no Writer, um parágrafo é um bloco de texto que termina onde você deu Enter. Então, por exemplo, eu estou nesse ponto aí, o ponto de inserção está onde você consegue vê-lo, certo? Então, o ponto de inserção está aqui, tá? E eu vou dar Enter, certo? Eu vou dar Enter. Quando eu dou Enter, certo? Vamos voltar para cá. Quando eu dou Enter, automaticamente o ponto de inserção passa a localizar-se no início da próxima linha, mas não é só isso. Deixa eu voltar aqui porque ele copiou a formatação. Não. Este já é um outro parágrafo, certo? Portanto, engraçado. Eu entendi o que foi que aconteceu. Deixa eu limpar aqui para não ficar uma coisa tão... Cadê o botão de limpar a formatação que estava aqui? Limpar a formatação. Não está aqui o botão de limpar a formatação, ou está corpo de texto mesmo, todo mundo. Ok. Vamos aumentar a fonte novamente. Para não ficar uma coisa diferente, porque estava me incomodando o fato desse texto ser diferente. Então vamos voltar aqui. Eu estou aqui com o meu texto, cheguei em um determinado ponto, aí eu vou dar Enter. Então, este é um novo parágrafo. Esta é a segunda frase deste parágrafo. Pronto. Então, o que é um parágrafo? Um parágrafo é um bloco de texto que termina onde você deu Enter. A tecla Enter, certo? A tecla Enter, ela é chamada de marca de parágrafo. Quando você aperta o Enter, você está inserindo uma letra, um caractere chamado marca de parágrafo. Espera aí, João, quando eu dou Enter não aparece nada. Quando eu dou Enter, simplesmente o ponto de inserção que estava aqui vem para cá e eu começo a digitar. Eu sei, mas neste exato ponto foi colocada uma letra que você não consegue ver. Foi colocado um caractere que você não consegue ver. Certo? É o que nós chamamos de caracteres não imprimíveis. Caracteres não imprimíveis são caracteres, são símbolos, são letras que não serão impressos. E, por padrão, não são vistos na tela. Você pode até pedir para ver, mas, por padrão, eles não são vistos. O Enter é um exemplo dele. Certo? Então, vamos ligar os caracteres não imprimíveis. Os caracteres não imprimíveis são ligados neste botão aqui, o chamado botão Mostrar Tudo, esse símbolo aí azulzinho que está sendo visto aqui agora. Então eu vou clicar aqui no botão Mostrar Tudo, certo? Que na verdade aqui se chama caracteres não imprimíveis. No Writer se chama caracteres não imprimíveis, no Word se chama Mostrar Tudo. Então eu vou clicar aqui no botão Caracteres não imprimíveis e eu vou perceber que apareceram certos símbolos entre as palavras. Você consegue perceber aqui? Apareceram certos símbolos entre as palavras. Este símbolo dessa bolinha azul representa o espaço ou os espaços entre as palavras. Sim, os espaços entre as palavras são caracteres também, só que não serão impressos.
Estão sendo vistos agora porque eu pedi para ver, mas eles não serão impressos mesmo se estiverem sendo vistos assim. E esse símbolo é justamente o que nós chamamos de marca de parágrafo, é o exato local onde nós pressionamos o Enter. Então, quando a gente pressiona o Enter, a gente insere uma marca de parágrafo. Esta marca de parágrafo diz que ali terminou um parágrafo aqui, e logo após, na próxima linha, já começa um novo parágrafo. João, eu consigo saber se isso aí é o final de um parágrafo sem que esses caracteres estejam sendo vistos? Não, tá? Na verdade, não. Vamos lá, vamos voltar para lá. Olha só, eu vou desligar o caracteres não imprimíveis. Muita gente poderia ter a ilusão ou a dedução do seguinte. Eu não queria fazer isso. Pronto, aqui, vamos lá. Muita gente poderia ter a ilusão do seguinte. Eu sei que aqui nesse ponto, foi colocado um Enter porque todo o restante dessa linha está inútil, está vazio. Então, o fato dessa linha, desse resto da linha, essa área está vazia, significa que necessariamente eu dei um Enter aqui, porque o cursor passou para o início da próxima linha. Não. Você, numa prova de concurso, você não pode afirmar que aí termina um parágrafo. Você só pode afirmar que termina um parágrafo aqui, só e somente, se a ferramenta caracteres não imprimíveis estiver ligada. A única certeza que você tem é se isso aqui estiver aparecendo. Então, ou seja, a foto da prova, a foto da sua prova, ela tem que necessariamente mostrar os caracteres não imprimíveis para que você possa ter certeza acerca de onde começa e onde termina um parágrafo. Sem que isso esteja sendo mostrado, você não pode deduzir, certo? Ok? Você não pode, você até pode, sei lá, achar que é, tem uma noção que é, mas eu posso fazer coisas esvaziando o espaço da linha, eu posso fazer, por exemplo, sem uma marca de parágrafo, certo? E com isso a gente chega, eu vou explicar basicamente o fluxo do texto, certo? Com esse, com essas noções aqui, vamos explicar um pouco o fluxo do texto, tá? O que vem a ser o fluxo do texto? Vamos explicar no Word? Tanto faz se eu estou usando o Word ou o Writer, porque a ideia é a mesma, certo? O fluxo do texto descreve como o texto anda. Por exemplo, você está percebendo que eu estou digitando e o meu ponto de inserção está andando da esquerda para a direita, porque nosso fluxo de leitura é da esquerda para a direita, certo? Quando o texto chega numa determinada área que não cabe mais naquela linha, automaticamente o ponto de inserção é jogado para a próxima linha. Então, anda na página. A palavra página não coube, então a palavra página foi jogada para baixo. Certo? Ponto. Ok? Então, o fluxo do texto descreve como o texto anda na página. Sempre que atingimos o final de uma linha de texto, surgirá outra linha abaixo. Então, o fluxo do texto é simplesmente assim. O fluxo do texto é da esquerda para a direita e de cima para baixo, nesse zigue-zague, certo? Qualquer tentativa de quebrar esse fluxo, interromper, alterar, modificar esse fluxo é chamado justamente de quebra. Justamente de quebra. Por isso o Enter é uma quebra. O Enter é exatamente o que chamamos de quebra de parágrafo. Quebra de parágrafo. Por quê? Porque quando você insere o Enter, você interrompe esse fluxo, não espera que ele termine até o final da linha e já começa o fluxo de novo num novo parágrafo. Então, sempre que você pressiona o Enter, você está realizando uma quebra de parágrafo. Ok? Então, vou fazer agora. Cheguei em determinado ponto, não cheguei até o final da linha, quero começar na próxima linha, no próximo parágrafo, então eu simplesmente venho aqui e pressiono Enter, certo? O fluxo foi interrompido. O fluxo foi interrompido aqui, certo? Onde aparece um Enter.
Vamos ver ele agora? Eu vou clicar aqui no botão mostrar tudo. O nome no Word dessa ferramenta é mostrar tudo, certo? Tá ali, ó, mostrar tudo. Eu vou clicar no mostrar tudo. Os caracteres aparecem, ó. Esses caracteres, você percebe aqui que eles só não mudam de cor, feito no Writer, mas está aqui. Os espaços estão aqui e o Enter está aqui, indicando o final de um parágrafo. Portanto, tudo que eu digitar a partir daqui, este é um novo parágrafo. Ok? João, eu posso trabalhar normalmente dessa forma, digitando com esses símbolos? É claro que pode. Tem gente que gosta, tem gosto para tudo, né? Tem gente que gosta. Tem gente que torce para Santa Cruz, aqui em Pernambuco, fazer o quê? Então, tem gente que gosta de digitar assim. Eu particularmente não gosto. Agora, quando eu copio um texto de algum lugar, ou da internet, copio um trecho, normalmente eles vêm da internet muito mal formatados, com espaços demais ou com enter demais e tal. Aí eu venho corrigir isso aqui. Eu ligo o mostrar tudo justamente para poder corrigir, certo? Vamos voltar aqui. Bom, com isso a gente termina a parte de hoje, esse vídeo de agora, que é a nossa aula de número 3, sobre fluxo do texto, sobre o básico necessário para texto. Na próxima aula eu vou continuar com um pouco de fluxo do texto. Ainda falta mostrar algumas coisas importantes, como lembretes, e depois a gente vai prosseguir já com seleção, formatação e algumas coisas que são mais importantes. O fluxo do texto é interessante para você separar o que é palavra, o que é linha, o que é frase, o que é parágrafo, ok? Com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje, lembrando nosso material didático em www.evplay.com.br, é gratuito, uma apostila de Word lá. Eu ainda não escrevi a de Writer, mas a apostila de Word já está lá, disponível para vocês. Se vocês quiserem um material mais completo, tem um livro eletrônico lá no EVPlayer meu que você pode adquirir. É um livro que possui um valor bem mais em conta do que um livro físico, tá? Publicado lá pelo EVPlayer para vocês, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo, nossa aula número 4.